No último vídeo, para comemorar o capítulo 50 da história da tecnologia, a gente contou a origem da internet e das primeiras conexões. Nós vamos seguir falando disso, mas dessa vez contando a história da internet no Brasil. Você vai saber como e onde foram as primeiras conexões, o início da rede no Brasil, a internet de escada e muito mais. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é inscrito. Aproveita e dá um joinha no vídeo porque deu trabalho e tá muito legal. E também toca no sininho para receber notificação cada vez que um vídeo for enviado. Beleza? Então vamos lá para a história da internet no Brasil. O começo da internet no Brasil tem um ponto em comum com o da internet em geral: a educação. Em outubro de 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, no Rio de Janeiro, se conecta com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou FAPESP, faz uma coisa muito parecida via BitNet com o laboratório norte-americano. As únicas ações eram trocar e-mails e compartilhar arquivos. A conexão era individual por linha telefônica e ponto a ponto, ou seja, sem precisar de discagem. As universidades pagavam tarifas pelo uso dos circuitos para a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, que na época era uma estatal e parte da Telebrás. Ela vai ser ainda mais importante daqui a pouquinho. A Embratel já fazia alguns experimentos desde 1976 com transmissão digital de dados, além de criar uma rede interna de serviços chamada Ciranda e uma rede pública, o Cirandão, com bases de dados públicos para consulta. Alguns projetos de redes acadêmicas também começaram a surgir nos anos 70, como a Rede Sul de Teleprocessamento, ou RST, no Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria ficou só no papel e não saiu do laboratório. A PUC do Rio também foi pioneira nessas propostas. Outro nome importante é do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Ele abriu em 88 a Alternex, primeira rede privada e independente das universidades para acessar a internet. Dá para considerar de forma bem geral que esse foi o primeiro provedor do Brasil. Em 1989 é criada a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Com apoio do Conselho de Pesquisa Científica, CNPq, e do governo, o órgão criou a primeira infraestrutura de conexão com alcance nacional. Em abril desse ano, nasce ainda o domínio .br para sites e para contas de brasileiros. Faltavam, claro, os registros e as pessoas com acesso, mas já era alguma coisa. Já em 1990, o Brasil entra na NSFNet, com esse domínio junto de outros países. Como você viu no vídeo anterior, ou deveria ter visto, a sigla era a rede científica dos Estados Unidos, e foi nada menos que um dos grandes backbones iniciais do que hoje a gente chama de internet. No ano seguinte são criados mais domínios, como .org, .gov, .com.br e .net.br. Mas o grande feito do ano foi a primeira conexão do Brasil com a internet, em janeiro, na FAPESP. Os pacotes trocados com a rede mundial já usavam o protocolo padrão TCP/IP. Em 92, ONGs ganham acesso à internet e a RNP abre o primeiro backbone do país. Essa espinha dorsal ligava 11 estados entre si, nas capitais, com backbones regionais menores para integrar outras cidades. Surgiram a ANSP, ou Academic Network at São Paulo, e a Rede Rio. A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada de ECO 92 ou Rio 92, foi o primeiro evento com internet no Brasil. A ONU doou algumas máquinas para ajudar na estrutura, a RNP e a Alternex uniram esforços para garantir a rede e a correria deu certo. O ano ainda marca o fim da Lei de Reserva de Mercado, que a gente já abordou em outros vídeos por aqui, e aí equipamentos importados chegaram aos montes. A partir daí, o Brasil mostrou ao mundo que estava pronto para essa tal de internet. Vale lembrar que as BBS já eram mania no país desde a década anterior. A sigla Bullet Board System é um sistema que conecta as pessoas via telefone para elas interagirem em fóruns, troca de arquivos, chat ou até jogos. Uma das mais famosas foi a Canal VIP, criada em 1986. Em 93, o Canal VIP foi o primeiro sistema do Brasil a oferecer uma conta de e-mail gratuita. Em 94, o backbone da RNP ainda era dominante, mas as empresas ainda preferiam redes privadas via satélite. No começo da rede, a velocidade da conexão era de 4.800 bps, quase 12 vezes menos que as conexões discadas de anos mais tarde.
E o governo em si não estava muito envolvido com isso não. Só a partir da ação independente de universidades e de órgãos mais específicos de pesquisa e educação. Aí vem a revolução. Em 20 de dezembro de 1994, a Embratel lança o serviço experimental de internet comercial no Brasil. Só 5.000 usuários foram escolhidos para esses testes. Em maio de 95, ele começaria a operar de forma definitiva. Então, olha o que estava acontecendo. A Embratel, que era uma estatal que detinha a infraestrutura de conexão, seria a única forma do consumidor comum do Brasil acessar a internet. Claro que isso era um absurdo. Esse ensaio de monopólio fazia com que 500 usuários previamente cadastrados fossem escolhidos por semana para ganhar o acesso, e tem relatos até de comércio de senhas no mercado negro fora dessa época. Mas isso durou pouco. No começo de 95, a Embratel perde a exclusividade de distribuição e empresas privadas começam a explorar o serviço, graças a um decreto do ministro das Comunicações na época, Sérgio Mota. Mas a empresa não sai perdendo não, viu? Ela ainda daria o acesso da rede aos provedores e aí eles é que forneceriam a internet para os usuários. A RNP lidou com o tráfego comercial até 98 e depois voltou a atuar onde ela fazia melhor, nos bastidores para promover o avanço da rede. Aí os internautas brasileiros puderam surfar à vontade nessa rede mundial dos computadores, já com o protocolo World Wide Web virando padrão de navegação. A novidade virou capa de revista e até assunto de novela, tipo em Explode Coração, aquela do Cigano Igor. Mas Dara quer mesmo é abrir seu coração. E numa conversa por computador, encontrou uma esperança. Eu falei tudo de mim. Coisa que eu não tenho coragem de dizer na frente do espelho, eu disse pra ela. E querem mudar a linha da vida, como se pudessem programar o destino. Você quer me conhecer? E é nesse período também que alguns computadores começam a aparecer com mais frequência na casa dos brasileiros, ainda, claro, de uma forma bem tímida. Eles eram caros, mas algumas marcas começaram a lançar modelos mais acessíveis e o povo também fazia alguns sacrifícios. Marcas como CCE, Gradiente e Positivo, que já tiveram a história contada por aqui, eram algumas das alternativas nacionais. A partir daí, a novidade atrás de novidade. Em 95, surge o canal VIP.com.br, primeiro domínio comercial registrado no Brasil. Sites de notícia, bancos, empresas e bandas como Barão Vermelho foram os primeiros nessa corrida. No final desse ano já eram 20 provedores privados e 120 mil pessoas conectadas. Nasceu ainda a primeira rede de IRC do país, a Brasirc, e o buscador KD. O ano ainda marca a criação do Comitê Gestor da Internet, ou CGI. O órgão tem representantes da academia, de empresas e de usuários, e debate temas e diretrizes da internet no país até hoje. Em janeiro de 1996, já são 851 domínios no Brasil, incluindo o Jornal do Brasil Online, primeiro jornal online brasileiro, o Portal ZAS, que seria o Terra, e o UOL. O cantor Gilberto Gil até estreou transmissão de música no país, com o lançamento na internet da música chamada Pela Internet. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma agenda do barco que veleje. O Brasil nesse ano ainda teve uma exposição chamada Internet World para empresas, provedores e empresários mostrarem ou conhecerem a internet. Em 97, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulga em tempo real o resultado das eleições e o imposto de renda passa a poder ser declarado online. Surge ainda o cliente de e-mail ZipMail. Em 98, somos 2,1 milhões de usuários e a Telebrás inteira é privatizada, incluindo a Anatel. Em 99, surge o Mercado Livre para classificados e o eterno bate-papo da UOL. E a AOL chega ao Brasil com aquela distribuição em massa de CD de provedor. Olha, eu nunca me interessei por essa coisa de computador, internet. Sempre achei demais, mas meio complicado. Até que um dia eu conheci a América Online, a maior do mundo nessa história de internet. É tão bem feito, tão fácil de usar, que não tem nada a ver com o que eu já tinha visto. Experimente a América Online. O primeiro mês é grátis. Eu consegui. Você consegue. Aliás, aqui vale explicar o que são direito essas siglas, que muita gente pode até nem saber. O UOL é Universo Online, a OL é América Online e o saudoso BOL é Brasil Online. Tinha ainda o SOL, que era a sigla de uma sigla, SBT Online. Pode uma coisa dessa? Quem viveu esse período da discada tem boas lembranças de coisas não tão boas assim.
A conta telefônica estourava, não podia tirar o telefone do gancho, tinha que esperar horários estratégicos para pagar menos, tipo depois da meia-noite ou no domingo, demorava eras para tudo, isso sem contar aquele barulhinho clássico do modem que estabelecia a conexão. E olha só que curioso, em 96, com R$25 na época, você tinha só 10 horas de conexão, segundo a Folha de São Paulo. Por volta de 2000, aqueles discadores gratuitos começaram a bombar. Tinha o iBest, tinha o Pop e por aí vai. Em janeiro de 2000, por exemplo, entra no ar o portal IG, ainda sem aquele famoso cachorrinho. Fora discador, ele foi pioneiro com notícias em tempo real no portal Último Segundo. E em 1º de outubro de 2000, entra no ar um certo site de download de jogos e programas chamado Baixa Aqui. Eu sei que vocês querem saber a história do Baixa Aqui do Tecmundo, a gente lê os comentários de vocês. Vai ter, mas uma outra hora, porque já tem muita coisa na fila, muita empresa para contar a história, beleza? As conexões de banda larga com alta velocidade e sem ocupar a linha telefônica começaram a ser testadas antes disso. A operadora TV Filme de Brasília oferecia 2,4 Mbps de velocidade ainda em 97, contra 56 kbps das discadas. Já a tecnologia ADSL, ou linha digital assimétrica por assinatura, era mais difundida entre suas variantes e veio só em 2000. Você não pagava mais por tempo de acesso, mas sim uma mensalidade. As conexões a cabo e também a rádio vieram a seguir. Em 2001 estoura a bolha da internet, uma história que a gente já contou por aqui. Vários empresários se deram muito mal, mas vários sites surgiram também nessa época. Rapidamente, o brasileiro também virou fanático por redes sociais e o Orkut de 2004 foi uma verdadeira febre. O país tinha o maior número de inscritos no serviço. A partir de 2008, o escritório do Orkut veio para o Brasil e ele só foi ultrapassado pelo Facebook em 2011. O fechamento das portas para postagens aconteceu em 2014, para a tristeza de toda uma nação. Em conexões móveis, a operadora Vivo estreou o 3G no Brasil em 2004, com velocidade de até 2 Mbps, restrito por enquanto a poucas cidades. O leilão das faixas de frequência, controlado pela Anatel, só veio 3 anos depois. Uma das novidades mais recentes da internet no Brasil é o Marco Civil da Internet, um conjunto de regulamentações e direitos que foi aprovado em 2014 depois de muito debate e negociação. Entre os conteúdos está o da neutralidade de rede, que garante que o acesso seja oferecido de forma integral ao consumidor, sem limitação de banda de acordo com o conteúdo acessado. E olha só como a gente evoluiu. Em 2005, segundo o Ibope, só 11 milhões e 30 mil pessoas tinham internet em casa e o tempo de navegação mensal era de 15 horas e 14 minutos, um tempo que hoje muita gente passa diariamente. Já em 2016, segundo o Ibope, foram registradas 116 milhões de pessoas conectadas de alguma forma, sendo o celular o principal aparelho. Isso representa 64% da população brasileira, ou seja, tem muita gente de fora, por desinteresse, falta de acesso ou falta de estrutura. Aliás, 2016 foi histórico porque as compras online superaram as lojas físicas por aqui em valor pela primeira vez. E a gente precisa falar aqui de algumas das personalidades que tornaram tudo isso possível. O Demi Guético, por exemplo, foi o responsável pela primeira conexão do Brasil ali na FAPESP e entrou há alguns anos para o Hall da Fama Mundial da Internet. O Carlos Afonso é outro pai dessa criança, no comando da Alternex no fim dos anos 80. Alexander Mandic foi um dos primeiros executivos daqui a explorar a área e foi sócio fundador do IG. Paulo César Bren, o PCB, tinha a famosa BBS Canal VIP, que depois virou o primeiro domínio.com.br. Já Jack London foi o criador do primeiro e-commerce do Brasil, o Booknet, que virou o Submarino. Tem muita gente que ficou de fora, mas todos eles merecem o nosso agradecimento por levar a internet brasileira ao tudo que ela é hoje. E essa é a história da internet no Brasil, um caminho difícil, cheio de problemas, mas que no fim das contas deu certo, e sem esses anos de avanço, você não estaria aqui assistindo a esse vídeo. Se você tem alguma sugestão de história de uma empresa, de um produto ou de um serviço, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou falar de novo para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo, dá aquele joinha no vídeo, toca no sininho para receber as notificações e também acessa a playlist do História da Tecnologia aqui no canal, porque a história que você quer ver contada já pode estar aqui. Até a próxima!